Vamos toda quinta-feira agora, no horário das 9h30. Hoje nós estamos antecipando, tem um evento do PT, mas toda quinta-feira estarei aqui com vocês, com o Carlos Leite, para essa troca de informações aqui. É isso aí, o horário do programa, bem lembrado pelo deputado Rui Falcão, é toda quinta, 9h30. Mas hoje, excepcionalmente, estamos começando 9h15. Então, já de começo de conversa, de prosa aqui com o deputado Rui Falcão, vamos conversar do assunto que mobilizou Brasília, o país ontem, que foi aquela decisão da juíza de Curitiba, Carolina Lebus, querendo transferir o presidente Lula de Curitiba para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Deputado Rui Falcão. O ministro Sérgio Moro pode dizer o que ele quiser, mas é evidente que essa medida violenta, retaliatória, de tentativa de humilhar o presidente Lula e, mais que isso, de colocar sua vida em risco ao transferido para um presídio comum, a orientação parte dele. Do Moro, para tentar fugir. O problema é o seguinte, ele está acuado agora pela sucessão de denúncias em que ele está envolvido, junto com o procurador Deltan Dallagnol. As pessoas, quando estão acuadas, erram no cálculo político. E o Moro errou no cálculo político porque essa medida resultou num verdadeiro tiro no pé. Houve um grande movimento de solidariedade ao presidente Lula, aqui na Câmara dos Deputados, com a participação, inclusive, do presidente Rodrigo Maia, que se fez representar na ida ao Supremo Tribunal Federal pelo vice-presidente, que é também presidente do PRB. Nós conseguimos mobilizar 12 partidos, né? De direita, de centro, todos os partidos do campo da esquerda, para irmos ao Supremo Tribunal Federal pedir um julgamento rápido da demanda dos advogados do Lula para que ele não fosse transferido. O que eles pretendiam com isso? Colocar o Lula no presídio, raspar sua cabeça, se fosse o caso, colocá-lo de uniforme de presidiário e, mais que isso, o risco de a figura do Lula violando, inclusive, o direito que estava contido na própria sentença condenatória do Moro, de que o Lula, por ser ex-presidente da República, ex-comandante em chefe das Forças Armadas, tem direito à chamada sala de Estado-Maior, ou seja, ficar num espaço isolado, com condições que preservem a sua dignidade. Então, foi um movimento muito forte, que também foi apresentado como defesa da democracia, do arbítrio, de uma justiça parcial, e os deputados se solidarizaram nesse sentido, todos se pronunciaram junto ao presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, e em seguida o plenário da Corte se reuniu e reverteu essa decisão que causou uma comoção no país, porque por mais que as pessoas possam divergir do presidente Lula, e nós não queremos simplesmente que ele fique em Curitiba. Isso. Nós queremos a sua liberdade, porque ele não cometeu crime, as provas contra ele foram forjadas e agora cada dia fica mais nítido com as revelações da Vaza Jato, que foi um julgamento parcial, que as delações foram provocadas. Fazendo um parênteses, ontem mesmo saiu uma entrevista da Kodama, Nélia Kodama, que foi presa, acusada de lavagem de dinheiro e tal, e ela confessa que em todos os processos de delação havia uma pressão para que as pessoas pudessem ser libertadas, que falassem do Lula. Então, nós achamos que agora, está próximo o julgamento do habeas corpus dele no Supremo, dia 14, está previsto, o Lula tem que ser libertado, o Lula é inocente. Campanha internacional, todos pedindo a libertação do Lula. Então, eu acho que esse episódio de ontem reforça e talvez amplie as condições para que o Lula possa ser brevemente libertado. Nós estamos ao vivo, para você que está começando a assistir agora o programa Ponto a Ponto, com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, que está comentando sobre a tentativa de transferência ontem do presidente Lula para São Paulo, para um presídio de São Paulo. O deputado chamou a atenção também, além desses 12 partidos, de todos os matizes ideológicos, né, presentes à reunião do STF, e o senhor esteve lá, né, esta preocupação que os parlamentares também externavam em relação à manutenção do Estado Democrático de Direito no país, né? O discurso foi esse, né? Porque é uma sucessão de abusos.
esse primeiro semestre, particularmente no período do recesso, declarações absurdas do presidente da República. Hoje, inclusive, mais uma provocação. Ele está recebendo a viúva do torturador-chefe, já falecido, Carlos Brilhante Ustra. Então, ele já falou sobre a Amazônia, ele já se apresentou como aquele personagem, o Johnny Bravo, o Motosserra. Ele disse que se o filho dele não for designado para a embaixada nos Estados Unidos, ele demite o ministro das Relações Exteriores e nomeia o filho como ministro. Ele já teve aquele episódio triste dele provocar o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, dizendo que sabia como o pai dele foi morto e criando uma história mentirosa de que ele teria sido justiçado pelos militantes, quando o próprio Estado admite que ele morreu sob a guarda dos poderes do Estado. Ele foi, inclusive, incinerado num forno, numa fazenda no Rio de Janeiro. Então, é uma sucessão de provocações e de arbítrio que agora os deputados começam também a ficar preocupados. O Supremo Tribunal Federal foi atacado também. Então, talvez por isso, criaram-se as condições para que na semana que vem, aqui na Câmara dos Deputados, a gente talvez possa votar o projeto de abuso de autoridade. É um projeto que foi votado no Senado, é um projeto de autoria do ex-senador Roberto Requião, e tem coisas importantes. Por exemplo, você não pode mais, pelo projeto, algemar um preso se ele não está resistindo, se ele não está sendo violento. Não pode fotografar os presos, os réus, expô-los à execração pública. Proíbe a invasão de escritórios de advogados, proíbe a invasão de domicílio sem ordem judicial, proíbe que você não permita o contato privado entre o advogado e o réu. Enfim, responsabiliza os agentes públicos que cometam abusos, inclusive com penas que chegam até 4 anos de detenção. Então, o deputado Ricardo Barros deve ser o relator do projeto. A nossa bancada é favorável ao projeto e é possível que a gente consiga, já na semana que vem, mandando um recado para essas ameaças todas, é uma maneira de ir restringindo a margem de manobra, porque como é que as ditaduras se instalam? Tem um primeiro passo, você fica quieto, tem uma segunda medida, não é com você, você fica quieto, tem uma terceira medida, é o seu vizinho, e na quarta chega até você. Foi assim que começou o nazismo. Então nós vamos conter imediatamente essa escalada autoritária, que teve como pico ontem essa tentativa torpe de transferir o presidente Lula para um presídio em São Paulo. E faço o registro aqui também, algo que pegou muito mal, o governador João Dória, embora deputados do PSDB que tenham se pronunciado contra a transferência, o governador João Dória tuitou que ele não precisava se preocupar, que o Lula seria recebido como qualquer presidiário e que teria oportunidade que ele nunca teve até hoje de trabalhar. Veja bem. Então, é ele que tenta, nesse momento, se distanciar do Bolsonaro, pensando num projeto presidencial futuro. Ficou nítido que ele também está tomado pelo DNA do bolsonarismo. Bolsonarismo, ódio, né? Intolerância. Né? Mas o senhor, deputado Rui Falcão, o senhor levantou um tema aqui que o Fernando Haddad, ontem, na coletiva que concedeu à Câmara, ele comentou essa crescente escalada da violência do Estado, né? Do abuso da autoridade mesmo, do governo Bolsonaro e de seus seguidores, né? Isso, de fato, preocupa muito, por isso a importância desse projeto de lei de abuso da autoridade, né, nesse momento. Exatamente, e eu acho que ele será votado mesmo a semana que vem. E como já foi aprovado no Senado, ele pode ir rapidamente à sanção do presidente da República, né? E por isso que tem ruídos e resistência, na verdade, desse grupo, né, que está no poder, resistente a esse projeto, inclusive. Né? Isso. Eu acho que o clima ficou, inclusive, melhor agora, porque, veja, hoje mesmo, na semana passada, a primeira revelação
de que alguns procuradores tentaram buscar na Suíça provas contra o ministro Gilmar Mendes, investigação sobre a esposa dele, sobre a esposa do ministro Toffoli, declarações preconceituosas. Hoje mesmo tem uma fala do procurador Deltan Dallagnol dizendo que o ministro Gilmar Mendes é um frouxo, a expressão dele, um broxa institucional. Outro dia disseram que a ministra Carmen Lúcia é frouxa. Então é preciso dar um basta na situação. Freio de arrumação, né? Nessa... E o presidente da República demite o presidente do Instituto Nacional de Pesquisa, que é uma sumidade internacional, um cientista renomado, porque ele disse que o desmatamento na Amazônia aumentou 287%. Então, são fatos, são evidências que não adianta ir demitindo as pessoas. Diz agora que o procurador-geral, que será nomeado em setembro, tem que demitir o pessoal embaixo para botar gente que pense como o Bolsonaro. Agora acabou. Eu sou da direita, agora é o Bolsonaro, tem que botar gente de direita. Então, tentou proibir que os navios iranianos fossem abastecidos, inclusive colocando em risco as exportações de milho do Brasil para o Irã. Do agronegócio que apoia ele, que apoia o Bolsonaro. Então, é uma coisa que nós temos que conter essa escalada. Mas você falou do ex-prefeito e ex-candidato nosso a presidente, o Fernando Haddad. Ele estava aqui ontem justamente por lançamento do programa de emergência que o PT vai apresentar para a sociedade, um programa de geração de emprego e renda, que, aliás, vamos debater daqui a pouco. E nós resolvemos adiar o lançamento desse programa devido aos acontecimentos de ontem, da tentativa de transferência do presidente Lula. Mas, de qualquer maneira, os jornais já estão antecipando pontos desse programa, e é interessante porque prevê a criação de 3 milhões de empregos através de frentes de trabalho, prevê a mudança da política tributária para colocar imposto progressivo, taxação de lucros e dividendos, prevê a utilização de 10% das reservas brasileiras, que é uma utilização de segurança para que você possa investir em obras de infraestrutura através do lançamento de debêntures, prevê também o aumento do salário mínimo acima da inflação, como era a política que está vencendo esse ano, que foi criada nos nossos governos. Enfim, tem uma série de medidas que reverter a destruição das políticas de conteúdo nacional, que ajudam a reerguer setores da indústria nacional e geram mão de obra, geram empregos, a retomada e destinação de recursos para Minha Casa Minha Vida e para obras de construção civil. Enfim, sobre o Minha Casa Minha Vida, inclusive, quando nós votamos aqui o crédito suplementar para o governo, havia o compromisso, vários compromissos. Primeiro, destinar recursos para as universidades, que eles não estão destinando. Não estão destinando. Várias universidades federais estão até com problema para pagar a conta de luz, de água e tal. Segundo, destinação de recursos para pagar dívidas do Minha Casa Minha Vida de obras já realizadas e financiamento para novas obras, principalmente na faixa de R$ 1.800, que é a faixa 1, que inclusive é tocada por entidades que fazem com maior competência e menor custo e geram empregos também. E a outra medida interessante que está também no programa de emergência é a questão do endividamento das famílias. Mais de 63 milhões de pessoas estão endividadas. Então é possível fazer um acordo com o sistema bancário e financeiro, inclusive permitindo liberação de recursos do compulsório, para que possam renegociar essas dívidas, dando, portanto, também um alívio para essas famílias e um estímulo ao consumo, porque sem demanda não há como recuperar a economia. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Rui Falcão, diretamente dos estúdios do PT na Câmara aqui em Brasília. Pedimos de antemão que você curta, comente e compartilhe esta transmissão da entrevista com o deputado Rui Falcão.
E acompanha também a página do deputado Rui Falcão no Twitter, no Instagram, pelas redes sociais, para você ter aquela informação qualificada e exclusiva aqui de Brasília, via deputado Rui Falcão. Deputado, o senhor também comentou antes conosco aqui sobre o programa Bolsa Família, né? Então, esse programa importantíssimo, né? A propósito desse lançamento do programa de emergência, né? Sim. Que aliás eu queria falar mais um pouquinho, Claro. que é o seguinte: como é que nós não estamos no governo? Como é que você vai botar em ação esse programa de emergência? Então, primeiro, nós queremos mostrar que nós temos projeto para a sociedade, temos propósito, temos soluções para a crise. Porque nós não somos a favor do quanto pior, melhor. Nós sabemos do sofrimento que as famílias estão passando, o crescimento da miséria, do desemprego, da falta de perspectiva, falta de esperança e tal. Então, é preciso mostrar que conosco a situação seria outra. Diferente. E segundo, é uma coisa que vamos discutir hoje, no âmbito de algumas cidades que nós governamos e de estados que nós governamos, a gente pode botar em ação algumas dessas propostas. Nós podemos criar frentes de trabalho. Sim. E, naturalmente, exigir do governo federal que destine recursos também. Ao contrário do que eles estão dizendo, que para o Nordeste não vai nada. Foi criado um consórcio do governador do Nordeste, uma medida importantíssima. Sim. Vão fazer compras em conjunto e tal. Mas é nesse âmbito que a gente retoma a questão do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família tem que ensinar a pescar e não dar o peixe, tem muito vagabundo, Bolsa Família as pessoas não vão trabalhar, Sim. O importante é ter emprego, claro que é, mas para aqueles de grande vulnerabilidade. Sim. Então, saiu agora um dado recente do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica, que é um órgão oficial, né, ligado ao governo federal, que diz que nesse período de implantação do Bolsa Família até hoje, primeiro cresceu de 4, 5 milhões de pessoas inicialmente para quase 14 milhões de famílias. Segundo, reduziu de 20% a 25% a miséria e de 15% a pobreza extrema. Então, são resultados palpáveis que mostram como esse programa precisa continuar, precisa ser reforçado, até porque o custo dele é irrisório. 0,5% do produto interno bruto. Então, são programas assim que um governo que não é ultraliberal, um governo que se preocupa com o social, com a maioria da população, precisa estar implantando. E o que nós temos hoje é o contrário. É uma destruição de todos os programas, de todas as medidas de avanço, seja no plano econômico, seja no plano da democracia, no plano social, que esse governo Bolsonaro, que é antipopular, antinacional, vem impingindo ao país. Inclusive ontem, encerrando com a votação aqui em segundo turno, agora vai para o Senado, dessa deforma da Previdência, que não concordaram, inclusive, num destaque de não permitir que as pensões não possam ficar abaixo do salário mínimo. Nem isso eles quiseram conceder, né? Então, nós vamos continuar essa luta, os companheiros agora no Senado, o PT, os partidos de oposição, as organizações sociais, as centrais sindicais, ainda vão tentar no Senado ver se reduz um pouquinho o estrago que já representa o que foi aprovado aqui. Inclusive, falando nisso, deputado Rui Falcão, na semana que vem, dia 13, tem esse ato, né, mobilização nacional, né? E, em grande medida, está centrado na questão da educação, mas todos esses retrocessos aí vão estar sendo questionados na manifestação também. E tem, dia 30, tem uma grande manifestação também nacional. Em defesa do Lula livre. Né? Sim, exatamente. Embora a gente espere que, quem sabe, no dia 14, se o STF realmente pautar, que o Lula já possa ter a sua liberdade assegurada no dia 14. Que a justiça seja feita de fato, né? E de direito. A Zélia Rosa, aqui vou ler alguns comentários, né? Os internautas gentilmente encaminham aqui para a nossa página. Zélia Rosa, precisamos criar mecanismos para proteger a Amazônia, senão não teremos mais meio ambiente para proteger. O senhor comentou antes, né? Inclusive o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, veio à Câmara ontem. E saiu fugindo aí,
causou uma confusão, foi chamado de office boy do desmatamento no país, né? Um desastre. Não, e sobre essa questão da Amazônia, está inclusive colocando em risco essa tentativa de acordo do Mercosul com a União Europeia, porque uma das exigências, além de ter todo um rito, os parlamentos de vários países têm que aprovar, aqui tem que aprovar e tal, não é uma coisa imediata, mas a questão ambiental e principalmente a questão da preservação da Amazônia é um dos itens para que esse acordo se viabilize. Então, não podemos ir na contramão. O projeto tem um projeto de mais de $1 bilhão com a Noruega e a Alemanha. Esse projeto está ameaçado. O Fundo Amazônia? O Fundo Amazônia, exatamente. Está ameaçado. Alemanha e Noruega, né? Ajudando aqui na preservação da Amazônia, e o governo federal complicando para receber esses com desmatamento, com tentativa de invasão de reservas e querendo generalizar a questão da mineração na Amazônia. Então, a Zélia tem razão com a preocupação dela. Exatamente, Zélia. Obrigado, Zélia, pela contribuição. O Carlos Roberto Michelin também botou: deputado Rui Falcão, não seria justo punir exemplarmente essa juíza do Paraná, Carolina Legos? Eu acho que nós temos que representar contra ela no Conselho Nacional de Justiça. Normalmente eles arquivam, mas é bom exemplar. Importante tem razão. Cumprir a função. Obrigado, Carlos Roberto. A Olindina Cabral também aqui critica o governador, mas não fica claro qual que é o governador. Mas não basta só representar contra a juíza, né? Sim. Porque ela, na história aí, é o peixe pequeno. Quem tem que ser afastado, nós já pedimos isso, é o chefe dela, que é o ministro Sérgio Moro. Exato. Que, aliás, né, deputado, a bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara já representou por diversas vezes no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, né? Mas água mole, né? Pedra dura tanto bate até que fura, vamos ver se vale. A Josefa Lima dá um bom dia e lembra de Lula livre, né? E a Zélia Rosa também, continuando nas suas observações, fala das universidades. Vão sucatear as universidades para privatizar. O mesmo estão fazendo com os hospitais públicos, saúde. Né? É um projeto. Quando fala, não, o Bolsonaro não tem programa, tem sim. Tem. E ele confessa, primeiro nós vamos destruir, para depois. Aliás, tem um filme aí na Netflix, talvez você já tenha visto até, chama Privacidade Hackeada. E um dos momentos lá dessa grande conspiração, que já foi denunciada e tal, eles dizem que é preciso destruir. Vamos destruir valores e tal, para depois, coisa do Steve Bannon, né? Steve Bannon. A propósito, é possível que na semana que vem também se instale aqui a CPMI, a CPI mista, Câmara dos Deputados e Senado, para investigar as fake news. Estou sendo designado como um dos integrantes. O senhor vai integrar a CPI, né? CPI das fake news. Junto com o deputado Zaratini também. No Senado, parece que os senadores Humberto Costa e o nosso companheiro lá da... O senador Jean? Não é o Jean, não. Rogério Carvalho, lá de Sergipe. Também vai. E tem os suplentes também. Eu acho que vai ser uma CPMI importante, porque o escopo dela é muito amplo. É investigar todos esses ataques e a ação dos robôs, das fake news que envolvem autoridades e parlamentares, mas também investigar as denúncias de utilização em larga escala de mensagens falsas e tal, que interferiram na campanha presidencial. Então, é uma CPI muito importante. Eu apelo a vocês, convido e tal, para que participem, acompanhem, tragam informações também nessa interação que a gente faz aqui no programa, mas que ela vale para o dia a dia também, para os gabinetes dos nossos deputados, para o contato direto com a gente, com as nossas redes sociais. O apoio de vocês, a participação de vocês é importantíssimo. Inclusive ontem, enquanto a gente fazia toda essa movimentação para
impedir que o Lula fosse transferido, nós temos notícia que no Brasil inteiro houve manifestações, houve concentrações, pequenos protestos, e isso também influi. Nós precisamos colocar a sociedade e a população em movimento. Além das redes sociais, né, que cumprem esse papel no Twitter, no Facebook, Instagram, sites, né, mas como disse o deputado Rui Falcão, esses, mesmo que comecem pequenos protestos, exatamente, mas eles têm uma importância muito grande, porque as pessoas estão nas ruas, né, começa a ter uma visualização, quer dizer, opa, tem movimento aqui. Isso, conversar com o vizinho, bater papo na feira, no transporte coletivo, tudo isso vai colocando o pessoal com mais esperança. E a gente tem certeza que com vocês essa situação negativa que nós estamos vivendo não vai durar muito. Nós não queremos esperar até 2022. É preciso criar um clima na sociedade que permita uma solução democrática para conter o que nós estamos vivendo hoje. Tá certo. Deputado Rui Falcão, nosso tempo aqui já está... Deputado, só para explicar para você, está saindo daqui, vai para uma reunião agora do PT, onde será discutido o plano emergencial de geração de emprego e renda no país. E também uma sintonia nossa das duas bancadas, na Câmara, no Senado, com a direção do partido, para que outras atitudes a gente pode tomar no plano da política também, para reverter essa situação terrível que nós estamos vivendo. É um encontro muito importante das duas bancadas, vai ter a presença aqui do companheiro José Genuíno Neto, que vocês conhecem muito bem, o Fernando Haddad vai estar lá também. Então é um dia de debate, de propostas, estando na pauta também esse programa de emergência que o Leite falou. Então, e toda sexta-feira, né, às 18 horas, né, deputado, às 6 horas da tarde, às 18 horas, o deputado Rui Falcão conversa mais com, né, os cidadãos que acompanham a live de toda sexta-feira pelo Facebook, né, deputado? Como teve o recesso agora, eu tirei uns dias de descanso, claro, e agora, amanhã, nessa sexta, nós estamos retomando às 18 horas essa conversa com militantes, com democratas, com o pessoal que nos acompanha e que podem interferir, fazer perguntas, enviar sugestões e críticas. Ok. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer a sua participação aqui pelo Facebook, PT na Câmara, e também pela página do deputado Rui Falcão e as outras páginas parceiras que também transmitiram a nossa entrevista do Ponto a Ponto de hoje. E agradecer a disponibilidade, né, do deputado Rui Falcão em conversar conosco e com você. E estamos juntos aí nessa luta democrática. E, para finalizar, Lula livre. Fechou. Muito bom. Bom, beleza, deu uma interação, bateu uma hora, chegou a 100 e que eu olhei que estava 100 e